Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal, o vídeo mais importante desse canal. Então, se você não é inscrito aí, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente dar continuidade aqui em conteúdos como esse. Envia para algum colega aí que está atrás da meta, né? Uma época dessa, eu imagino, outubro, dia 27 de outubro hoje. Quem não deve estar correndo atrás da meta no ano desse, né? Dificuldade de crédito, dificuldade de clima, ano de laninha, né? Que o pessoal fala, enfim. Eu não gosto de falar muito de chuva, não, porque é só para pôr terror no produtor, né? Já tô dando dica aqui de venda. Antes de começar o nosso tema de hoje, que é oportunidade da venda. Aqui que é o momento, bichão. Aqui que é o momento que a gente precisa pôr energia lá para cima, né? A gente precisa quebrar dúvidas, quebrar objeção. Objeção nada mais é do que, não é uma rejeição, é um processo, né, natural que ocorre no momento de uma venda. A gente já precisa entender isso. Então, esse conteúdo de hoje vai ser um conteúdo mais denso, um conteúdo mais falando sobre ciência, né? Se você não leu esse livro aqui ainda, depois você lê aí, a editora vai colocar na capa aí, né, objeções, né? Então é um livro muito importante para a gente entender esse momento que acontece na hora da venda, que muitas vezes a gente fica com frio na barriga, a gente tem medo desse momento, a gente não sabe o que fazer às vezes com algumas objeções que a gente encontra aí no dia a dia. E pessoal, para isso é muito importante a gente saber o que fazer nesse momento. A gente tem uma técnica específica para romper objeções e, obviamente, conseguir converter para a nossa venda, que é o que a gente quer ganhar dinheiro, né? É ou não é? Se a gente não vender, a gente não ganha dinheiro, a gente é mandado embora, enfim, aí não tem nada, né? Enfim, você precisa ser um ninja na arte de contornar objeções. Então é aqui que a gente vai falar nesse vídeo hoje, e já começa anotando aí para nós fazermos o nosso checklist, né, pessoal? Então, fazendo um breve resumo aí do que a gente já falou. A gente já falou sobre foco da visita, que é o planejamento. A gente já falou sobre momento de perguntas, né, análise do cenário do cliente. A gente já falou sobre recomendação, né, a terceira etapa ali do farol de vendas, que é a recomendação assertiva. A gente falou sobre benefícios, a gente falou sobre características. E vocês podem notar, né, pessoal, que a cada vídeo que a gente vai passando aqui, né, nessa sequência de vídeo, né, de 5 vídeos, o quão importante é a etapa anterior. Então, o que é o mais importante, né, pessoal? Não queimar etapas. Então, a gente ter esse raciocínio na nossa cabeça do que é a etapa de um processo de vendas e a gente não queimar etapas, né, pessoal? Que é muito importante nesse momento não queimar etapas. Então, na etapa anterior, o que a gente tem que ter feito muito bem? Recomendação em cima de benefícios e ter provas. Por que as provas são importantes, certo? Porque nesse momento aqui que é o momento que a gente vai precisar delas. A gente vai precisar dessas provas na mão para que a gente consiga romper, né, essas objeções e tirar o pedido, né, meu amigo? Tirar o pedido, meter a caneta naquele blocão lá, né? Hoje em dia não é nem bloco mais, né? Perdeu a emoção do negócio. Mas, enfim, é tirar o pedido, né? Enfim, mandar para a loja, mandar lá para a indústria lá e fazer, né, a sua venda aí, que é o que a gente tanto espera num processo de vendas. Quando a gente fala de oportunidade da venda, a gente precisa ter muito claro aqui, né? E esse livro fala muito disso, né? As objeções. Deixa eu só ver o nome dele de novo aqui. Como se tornar um mestre na arte. Então esse livro fala muito disso, né, pessoal? Como se tornar um mestre na arte de romper objeções e de superar um não. A gente precisa entender, pessoal, que as objeções nada mais é do que um processo natural no mundo das vendas. Toda venda, pessoal, toda venda de qualidade, toda venda expressiva, toda venda para um cliente expressiva, ela vai ter objeção. Então, você já precisa normalizar a objeção, porque é um processo natural em vendas, pessoal. E a objeção, ela não é uma rejeição. Muitas das vezes a gente confunde, né? A gente pega a objeção do cliente e a gente acha que o cliente está tendo objeção à pessoa. Mas quase 100% das vezes, pessoal, o cliente está com uma objeção ali só ao produto, só ao preço, só o prazo de pagamento, só a maneira que aplica, né? Então a gente precisa entender nesse momento o que o cliente está resistente, né? Então nesse momento a gente tem algumas técnicas que a gente faz, né, e aplica, que eu já vou falar logo em seguida, para a gente romper essas objeções. Então, pessoal, anotem aí, a objeção não é uma rejeição, pessoal. Isso a gente precisa normalizar. E tem um ditado muito antigo, né, que as vovozinhas da gente falam, né, quem desdenha quer comprar, né? Isso é chato, né? Tipo aquele tiozão, né, do pavê. Pavê é pra comer. Mas, enfim, quem desdenha quer comprar, né, pessoal? A gente precisa entender que a objeção é um sinal de compra, pessoal. Então, o que a gente precisa entender nesse momento? Que toda negociação vai ter objeção e ela é um sinal de compra. Inclusive, eu deixo claro aqui, né, pessoal, que tem vendas que às vezes não vai ter objeção. Que é aquele caso que você já
né, que você já vendeu para o cliente, já passou por esse processo da objeção, o cliente já conhece o seu produto ou serviço, às vezes ele precisa da mão para a boca ali, né, que tem esse momento do plantio, por exemplo, falta uma semente, enfim, já faz o mesmo preço ali, traz mais semente para mim, enfim, não vai ter objeção, é mais um ajuste ali comercial. Mas 100% das primeiras vendas, né, de uma tecnologia, de um serviço, ela vai ter objeção. Então isso é claro, pessoal, e a objeção é um sinal de compra. A gente precisa normalizar isso. Você, vendedor, precisa normalizar isso. A objeção não é uma rejeição ao seu trabalho, ao seu produto. Entendido isso, né, pessoal? Então tem vários outros conceitos de objeção, como que surge a objeção. Inclusive eu tenho até feito alguns vídeos aí, né, no meu Instagram, onde eu falo um pouco disso. A objeção, pessoal, a gente precisa entender como que ela nasce na mentalidade nossa, né, do cliente. Pensa nós, né, quando a gente vai comprar um produto ou um serviço, a gente quer pechinchar, né? A gente quer negociar, a gente quer um desconto, né? A gente quer um prazo maior para pagar às vezes. E a nossa memória, pessoal, ela não funciona como uma grande caixa de arquivos, né, onde eu só abro ela ali, pego o arquivo da objeção, boto um fogo ali na objeção e jogo fora na cabeça do meu cliente. Não é assim que funciona, tá, pessoal? A nossa mentalidade, ela funciona por associações. O que é isso? Associações. Associações é uma memória que o cliente já tem na cabeça dele. Quando ele ouve uma nova informação, quando a gente ouve uma nova informação, a gente está criando, né, uma nova memória, um novo conceito sobre isso. E no momento da objeção, o que vai acontecer, né? O cliente associa o preço, o prazo, a forma de pagamento, as objeções que a gente mais costuma ouvir, a uma memória que ele já tem ali que ele não gosta, que ele precisa romper essa memória dele, né? E como que a gente vai fazer, né, para a gente se tornar um mestre nessa arte de quebrar objeções? A gente tem que falar de outras coisas que faz com que essa objeção seja diminuída frente a essa coisa que esse cliente não gosta. Então, o que o cliente não gosta? 100% das vezes é o preço. Quem, por exemplo, vou comprar um microfone, essa paradinha aqui, né, que a gente está usando. A gente vai pesquisar para achar o mais barato, ou não é? Mas não necessariamente o mais barato é o melhor, ou não necessariamente também o mais caro é o melhor. Então, o que é a memória aqui que a gente tem nesse momento, né? Então, eu não posso comprar de primeira. Por exemplo, isso é uma das grandes objeções que a gente tem. Mas a gente também, né, não pode comprar, né, demorar um mês para comprar um negócio que talvez é urgente. Então, pessoal, a gente tem que achar um meio termo aqui nesse momento das associações para a gente quebrar essas objeções e fazer uma venda. Tem um outro ponto também, a gente falou de curva ABC de produtos, né, pessoal? Então, um ponto aqui que eu gosto de deixar muito bem claro nesse momento também, a gente tem os perfis de clientes que vão adotar primeiro uma tecnologia, né, que são aqueles clientes inovadores, e tem aqueles clientes que vão adotar essa mesma tecnologia depois que essa tecnologia já se provou, né, no mercado, já tem muita gente usando, que são clientes mais pragmáticos. Quando a gente fala de curva ABC de produto, pessoal, nada mais é o quê? Os clientes mais inovadores, no primeiro momento, eles vão aderir mais rapidamente a essa tecnologia. Ou seja, são clientes que têm menos objeções a inovações. E tem clientes, né, pessoal, que eles vão adotar uma tecnologia, um serviço, depois que muita gente já usou. Tá aquele negócio, né? Então, quero ver se esse negócio funciona em outros locais, enfim. A gente precisa entender, pessoal, que existem perfis de clientes que vão adotar mais rapidamente uma tecnologia ou um serviço inovador, e tem clientes que só vão adotar esse produto ou serviço depois de muitos anos de testes, enfim. Então você que está ouvindo esse vídeo aqui, pessoal, o que você tem que ter em mente nesse momento? A gente já falou de associação, a gente já falou de quebrar essas memórias ruins do cliente, e a gente tem que saber ler perfis de cliente. Então é um vídeo aí que a gente vai fazer depois, né, dessa sequência, sobre perfis de cliente, porque é muito importante você aí, né, entender qual que é o perfil do cliente que você está conversando. Se é um cliente inovador, ele obviamente vai, né, tender a comprar mais rápido, porque ele gosta de inovação, como é o caso do iPhone. O iPhone, enfim, lançou o iPhone e já estourou de vender, são os inovadores. Mas hoje, né, por que o iPhone vende tanto? Porque já são 17 versões de iPhone, é isso mesmo, né? Não sei, tá no 17 hoje, né? Então hoje ninguém tem mais objeção ao iPhone, todo mundo sabe que o iPhone é o iPhone, às vezes até tem algumas características lá, lembra que a gente falou de características que até inferiores ao concorrente principal, que é o Samsung, mas todo mundo compra um iPhone porque é um iPhone. Todo mundo quer ter um iPhone, é um sinal de status. Só que lá, né, pensa lá em 2000 e alguma coisinha, né, quando o Steve Jobs lançou, né, o primeiro iPhone, quem comprou os primeiros iPhones? Foram os clientes mais inovadores que tinham no mercado. Então por que eu tô falando isso, pessoal? Porque você precisa entender
entender do seu portfólio aí, vendedor, quais são os produtos de inovação e quais são os produtos que você tem aí que já são consolidados. E depender do perfil de cliente, pessoal, se for um cliente pragmático, se for um cliente, né, que tem, né, adesão à tecnologia de maneira mais tardia, eu vou ter mais dificuldade de vender produtos de inovação. E o contrário, né, quando eu tenho clientes mais inovadores, eu vou ter mais facilidade a vender esse produto ou serviço. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender também é curva ABC de produtos, perfil de clientes. Se você quer saber mais sobre esses conteúdos, se ficou na dúvida, ficou com vontade de saber mais, eu vou deixar um link aqui na descrição, né, que é o link num formulário, né, um formulário que vocês vão preencher para uma sessão estratégica comigo, onde nessa sessão a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, essas dificuldades às vezes que você tem, e nessa sessão eu já faço um diagnóstico com você para a gente, né, te ajudar aí a vender mais e melhor, beleza? Então vai ficar aí na descrição desse vídeo. Então a gente precisa entender sobre esses assuntos e agora de fato a gente entra no ponto técnico aqui do vídeo, que é o momento da oportunidade da venda. Nesse momento, pessoal, a gente fez uma boa recomendação. E a gente cai, né? A recomendação, vocês vão se lembrar, quem viu o vídeo anterior, que é um momento mais curto. A gente vai fazer a recomendação do nosso produto e já vai entrar logo de cara no momento aqui da oportunidade da venda. E nesse momento, pessoal, surgem dois pontos aqui. A objeção significa o quê? O cliente não gosta de alguma coisa que você acabou de falar. Então lembra das memórias lá. O cliente associa o seu produto a uma coisa que ele não gosta. Seja o preço, o prazo, forma de pagamento, enfim, a forma de usar, enfim, às vezes o cliente não gosta que usa um enraizador no suco de plantio, ele gosta de usar na semente. Então, objeção, ele assimila aquilo ali com a memória ruim que ele teve no passado. O que cabe a gente? Quebrar essas objeções. E também, né, tem as objeções que é dúvidas. O que é dúvida? Significa nada mais é do que o cliente não acredita naquilo ali que você está falando, meu amigo. Então, a gente precisa identificar, né, que são dúvidas e que são objeções e tem formas específicas de tratar esses dois pontos. Vamos começar pela objeção, que a gente está falando, já é o tema desse vídeo aqui, né? Como que a gente quebra a objeção. Então, como eu sou um cara muito didático, né? Vocês já devem ter visto aí os vídeos aí, eu gosto de associar as coisas aí para vocês aprenderem mais fácil. Ó, lembra da associação, já estou dando dica para vocês aí. E tem um ponto muito importante, pessoal, eu vou deixar uma dica de livro para vocês aqui agora, que é um livro que me surpreendeu bastante. Para quem viu meu primeiro vídeo também, sabe que eu sou pai de um garotinho lindo que está fazendo 1 ano e 4 meses hoje, inclusive. Parece que já tem 3 anos, que arrebentou o pai. Eu tô com uma torcicóloga, inclusive, por causa dele, né? Porque o bichinho é bem agitado. E, né, quando ele nasceu, eu resolvi ler um livro, chama O Cérebro da Criança, para ser um pai melhor, enfim, pro Álvaro. E esse livro, né, que eu achava que ia ser mais para me ajudar na educação do meu filho, foi um livro fantástico que eu aprendi mais ainda sobre vendas, né? Trazendo para o meu mundo de vendas aqui, para o nosso mundo de vendas, né? O que esse livro fala? Que a arte de contar histórias faz com que a gente assimile melhor as coisas. Então o storytelling, né, que o pessoal fala aí do marketing digital, né? O que é o storytelling? Nada mais é do que contar histórias para que a gente assimile melhor as coisas, né? E o maior influenciador desse mundo, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo, aí, se você é cristão, você vai saber do que eu estou falando. A gente vai fazer uma associação aqui a isso agora, né? Como que Jesus conversava, né? Por parábolas. Os maiores comunicadores do mundo, né, pessoal? A gente pega discursos, grandes discursos, né? Martin Luther King, né? Essa turmada aí, né? Que Steve Jobs, né? Que a gente acabou de falar. Eles sempre faziam as suas comunicações baseadas em histórias. Nesse momento, qual que é o insight que eu quero deixar para vocês, pessoal? Usem histórias no momento, né, das quebras de objeção. É um ponto que eu vou fazer agora. Então, como que a gente tem uma objeção muito simples, né, que a gente pode assimilar aqui nesse momento? Lavar vasilha. Quem gosta de lavar louça? Eu odeio lavar louça, cara. Mas por que a gente lava? Porque, né, simplesmente, né, a gente tem que lavar, porque senão vai ficar lá com a pia fedendo, podre lá, né, criando bicho, né, vai ter aquele fedozão de carniça quando a gente chega em casa. Então, a gente tem que lavar louça por quê? Porque a gente, né, tem que deixar a casa limpa. Simples assim. Mas a gente associa o ato de lavar louça com uma coisa ruim. Eu, por exemplo, odeio, né, lavar louça. Quando a gente tem essa associação, a gente só faz porque a gente tem um benefício de compensação em troca, que é manter a cozinha em ordem ali, né? Objeção, pessoal, o que a gente precisa fazer nesse momento? Nada mais é do que isso. O cliente tem uma objeção ao preço. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ofertar para esse cliente, nesse momento que ele fala tá caro ali, né? Depois põe a fotinha do cara aí, pá! Depois que ele falou tá caro, pessoal, a gente precisa ofertar benefícios de compensação a esse preço que ele achou caro. Então, por exemplo, né, pessoal, olha a importância de ter achado o problema e o tamanho do problema desse cliente. Então, por exemplo, você foi lá, recomendou o seu fertilizante foliar,
Um cliente falou, cara, tá muito caro, eu tenho um fertilizante aqui 30% mais barato. Qual que é o passo a passo, né, pessoal, para romper objeções? Então, o primeiro ponto, você vai, né, reconhecer essa objeção, mas nunca vai concordar com ela. Porque se você falar que é caro também, morreu, né, meu amigo? Aí você enfiou o pé pelas mãos e pode enterrar o seu pedido aí, que você nunca vai tirar ele. Se você concordar que o produto é caro, meu amigão, porque tem muitas vezes que eu já ouvi falar assim, ah, Sérgio, mas tem que falar que é caro, mas que é bom. Não existe isso, tá, pessoal? Você vai concordar que o negócio é caro, você já vai reforçar a memória do cliente ruim. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa reconhecer a objeção desse cliente. Por exemplo, muito importante o senhor me falar, né, sobre o preço. Inclusive, a gente precisa, né, sempre estar preocupado com o nível de investimento na lavoura. Porque hoje os custos estão cada vez maiores. Ou seja, o que eu acabei de fazer, pessoal? Eu reconheci a objeção do meu cliente, mas não concordei com ela. Eu só reconheci, falei assim, não, realmente é muito importante o senhor se preocupar com o preço da sua lavoura, do investimento que o senhor está fazendo aqui. Por que eu preciso fazer isso, pessoal? Para poder reconhecer o comportamento do meu cliente, mas não posso concordar com esse comportamento que ele tem. Então, nesse momento, pessoal, a gente está criando um rapport com o cliente. Né? Quando quem não viu o vídeo anterior, volta lá e vê, né? Volta lá e vê e curte o vídeo, né? Que vocês vão entender aqui que são 5 vídeos. Quem está assistindo esse vídeo aqui agora tá perdido, porque tem que voltar lá no segundo vídeo desse canal e começar a assistir, tá, pessoal? É uma sequência, né, de vendas. Então a gente precisa criar empatia com o cliente nesse momento. A gente não pode simplesmente virar para ele e falar assim, ah, cara, mas é bom. A gente acabou com o pedido, né, pessoal? Acabou com a nossa venda. Então, preciso reconhecer sem concordar. E depois, logo em seguida, pessoal, preciso ofertar benefícios de compensação. Ou seja, é muito importante o senhor se preocupar com o investimento da sua lavoura, mas olha o cenário. Aqui que vem um X da questão, pessoal. Vocês têm que falar do problema e o que a gente vai solucionar desse problema. Mas olha o cenário que a gente está aqui envolvido, né, o senhor João das Couve aqui, né, nosso cliente. A gente tem uma situação que a gente acabou de conversar, que o senhor está com dificuldade, né, em romper essas produtividades que o senhor deseja por conta do estresse hídrico. E o que eu acabei de te posicionar é o nosso produto aqui, ele vai solucionar esse problema do estresse hídrico por conta da tecnologia e por conta de vários benefícios que eu já citei para o senhor. O que o senhor acha, né, de resolver os seus problemas, de aumentar suas produtividades com essa solução que a gente acabou de conversar? O que eu fiz agora, né, pessoal? Ofertei benefícios para o cliente. Para romper aquela memória ruim que ele tem, né, do preço, da forma de usar, eu preciso dar um benefício de compensação muito maior do que aquela memória ruim dele. Então tem até uma balança, né, que tem no livro do Spin Selling, depois a editora vai colocar aqui, né, que quando o cliente decide comprar, é quando você coloca muito peso nos benefícios aqui, né, pessoal? Nos benefícios de compensação. E quando você não coloca muito peso aqui, né, no seu discurso, nos benefícios, o cliente não vai comprar porque ele só vai ver como um custo. Então é muito importante, pessoal, a gente falar sobre os benefícios de compensação a esses problemas que vocês acabaram de identificar. Tudo bem, pessoal? Então, ó, editor, coloca aqui só para a gente, né, deixar claro aí para o nosso telespectador aqui. Para a gente romper objeções, eu preciso reconhecer, mas não concordar com essa objeção. Eu preciso ofertar benefícios de compensação e preciso pedir aceitação sempre com uma pergunta aberta. O que o senhor acha de resolver seus problemas com essa solução? Qual a sua opinião em relação a isso? Então, eu preciso pedir aceitação do que, né, pessoal? Preciso pedir aceitação do meu cliente sobre esse produto ou serviço que eu acabei de ofertar. Se ele falar sim, meu amigão, é venda feita, né? O que você vai fazer? Vai tirar a caneta do bolso e fazer o pedido. Porque o cliente já falou assim, ah, parece interessante é um sim, tá, pessoal? Já vamos avançar. Não, é realmente legal, né? Por exemplo, fazer um teste, ou seja, pedido feito, né, pessoal? Então, daqui um pouco a gente vai falar um pouco de fechamento também, que é o último tema desse vídeo. E tem a dúvida, né, pessoal? O que é a dúvida? Dúvida significa que o cliente não confia no que você acabou de falar. Ah, eu não confio que esse produto seu aí vai resolver o meu problema. O que eu preciso fazer na dúvida, né, pessoal? Eu preciso, né, também reconhecer essa dúvida. Olha, muito importante o que você acabou de me falar. Inclusive, olha o que eu trouxe aqui para você. Lembra das provas, pessoal, que eu falei no último vídeo? O que é muito importante eu ter na mão agora? Prova. Prova do que o meu produto, o meu serviço é bom, né? Dos resultados que eu já tenho na região, do que eu já, né, coloquei ali de resultado, né, de ROI para os meus clientes, né? Quem não sabe o que é ROI, depois o editor coloca aqui, né? Return over investment, ou seja, retorno sobre o investimento do meu produto ou serviço. Eu investi R$1, vai voltar R$3, R$4, enfim, isso é o ROI. Então eu preciso ofertar para o meu cliente nesse momento provas do que o meu produto ou serviço funciona. Então você vai fazer o que, né, meu amigo? Você vai, né, reconhecer sem concordar de novo, né? É muito importante, né, o senhor trazer essa dúvida em relação ao resultado do nosso produto ou serviço aqui, mas olha o que eu tenho aqui, né?
São resultados, banco de resultados que a gente tem nessa tecnologia em diferentes tipos de solo, em diferentes altitudes, em diferentes regiões, que provam que a nossa solução aqui, que o nosso serviço realmente é eficiente. O que o senhor acha de resolver seus problemas com essa solução? Ou seja, ficou um pouco fechada a pergunta, mas sempre tenda a fazer perguntas abertas para aceitação. O que o senhor acha desses resultados? O que o senhor me diz, sobre esses resultados? O que o senhor acha também de resolver seus problemas com essa tecnologia? O que você me conta em relação a isso? Ou seja, eu preciso fazer uma pergunta de fechamento. Então, mais uma vez, editor, coloca aqui, o que a gente tem que fazer na dúvida? Preciso reconhecer, não concordar, pessoal? Reconhecer que é importante ele ter dúvida. Preciso ofertar provas nesse momento, pessoal? Preciso mostrar provas para o cliente que o meu negócio aqui funciona. E pedir aceitação sempre com a pergunta aberta. Então, esses 3 pontos são essenciais. Pessoal, tudo isso é um resumo aqui desse livro que eu acabei de falar para vocês, tá? Também de outras metodologias que eu estudei aí para poder fazer o farol de vendas. Se ficou alguma dúvida, pessoal, mais uma vez, eu estimulo vocês a preencher o formulário aqui de aplicação para que a gente possa conversar pessoalmente aí e eu conseguir também saber qual que é o problema que você tem aí, sua dificuldade em vendas e a gente poder aí conversar um pouco mais sobre isso, beleza? Ok, pessoal, finalizado essas 2 etapas, como quebrar dúvidas, como quebrar objeções, a gente faz o que agora? A gente vai para o fechamento, A gente tem que fazer perguntas de fechamento. Quais são esses tipos de pergunta, pessoal? São perguntas, geralmente perguntas fechadas, que a gente precisa fazer para que o cliente dê uma resposta para a gente que é o sim. Então, costumo brincar aqui, que são essas perguntas que só levam o cliente a falar o sim para a gente. Por que eu preciso fazer essas perguntas? Na verdade, pessoal, eu preciso demonstrar ao meu cliente, isso aqui é uma arte, quebrar objeção também, eu preciso demonstrar para esse cliente que ele está conduzindo o negócio. Quando a gente fala sobre gatilhos reptilianos, depois aí eu falo disso aí mais para frente, nós seres humanos, a gente tem uma tendência, pessoal, de querer dominar tudo que a gente está fazendo, de ter domínio sobre as coisas. Isso é um gatilho reptiliano do nosso cérebro, enfim, quem não leu o livro aí, leia o cérebro da criança, vocês vão entender como que a gente funciona, como que a nossa mente funciona. Então a gente precisa dar opções para o cliente para que ele pareça que ele está no comando, E obviamente ele vai estar no comando, Então, por exemplo, são perguntas de fechamento. O senhor prefere pagar à vista ou pagar parcelado? Ou seja, eu dou opções para o meu cliente para ele comandar o negócio. Só que na verdade a gente está comandando também aqui um outro ponto, que é o quê? A nossa venda. A gente vai comandar aqui, as perguntas que a gente vai usar são perguntas que vão tendenciar o cliente a falar o sim pra gente. Sérgio, mas parece que não é forçar a barra com o cliente? Tome um cuidado, tá, pessoal? Um cuidado muito importante nesse momento. Eu só posso fazer essas perguntas de fechamento se o cliente não tem mais dúvidas nem mais objeções. E geralmente, pessoal, o cliente vai ter 2 ou 3 ou 4 objeções. Geralmente o cliente vai ter 2, 3 ou 4 dúvidas. Então, pessoal, a partir do momento que você já viu, tá claro para você, que o cliente não tem mais dúvidas, que ele já falou assim, parece interessante, vamos testar. Ou seja, ele deu um sinal de compra, ele transpareceu, ele falou alguma coisa que transpareceu o sinal de compra realmente, de fato, falou assim, não, bacana, parece que isso aqui vai resolver o meu problema. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer perguntas de fechamento. Bacana, então para a gente avançar na negociação, senhor João das Couves, o senhor prefere pagar à vista ou parcelado? Ou seja, tudo que ele falar, uma opção ou outra, eu vou estar vendendo. Não, o senhor prefere embalagem de 5 ou de 10 litros? O senhor prefere que a gente fature e entregue na sua fazenda ou você prefere que a gente fature e deixe lá no nosso armazém, na loja? Então, pessoal, a gente precisa fazer perguntas para finalizar a nossa conversa, porque senão a gente só fica ali, na dúvida, na objeção, e a gente não avança. E, pessoal, um ponto importante também, tá? A gente está falando do processo de vendas, mas essa fase aqui, pessoal, ela pode durar 2, 3 visitas. O que cabe ao vendedor agora? Ter resiliência, pessoal. Ter resiliência e anotar, pessoal. A gente precisa ter o costume de anotar onde a gente parou nas visitas. Pode ser que a gente não vai conseguir romper uma objeção. Pode ser que a gente precise voltar para casa para estudar um pouco mais. Pode ser que o cliente esteja com o consultor perguntou uma coisa que você não sabe responder, meu amigo. Então você tem que falar que não sabe, voltar para casa, estudar e marcar uma nova visita. Agora um ponto importante também, nunca saia de uma visita de oportunidade de venda sem marcar a próxima, tá, pessoal? Então, o senhor prefere que eu volte aqui na quarta ou na quinta? Então, pessoal, pega essa dica aqui que é importante. Não sai de lá e fala assim, vou voltar aí, sem deixar marcada a visita, pessoal? A gente precisa ter essa frequência aí. Então, pessoal, quando a gente já tá claro na nossa cabeça que o cliente já quer comprar, eu faço perguntas de fechamento, dando opção para o cliente comandar o negócio, mas que na verdade a gente também vai sair com aquilo ali que a gente mais quer, que é a venda, meu amigo? É o dinheiro no bolso da empresa e nossa comissão, minha filmmaker, ela danou comigo ali agora, que é a minha filmmaker agora, Ana Júlia. Na verdade, a Ana Júlia aqui, vocês vão conhecer ela ainda. Quem quiser conhecer a Ana Júlia aí, depois eu deixo o Instagram dela aí, para vocês
minha braço direito aqui também nos processos aqui do Farol de Vendas. Ok, pessoal? Então, fazendo um fechamento desse vídeo de hoje, o vídeo ficou um pouco longo, mas muito importante aí para que você, né, quem anotou esse vídeo, quem viu esse vídeo aqui anotou, né, teve uma aula aqui, né, pessoal? Então, realmente, né, pessoal, oportunidade da venda, o que a gente tem que ter? Claro, a gente tem que ter, né, claro, qual que é a objeção desse cliente e a gente poder romper essa objeção ofertando benefício de compensação. A gente precisa identificar dúvidas. O que é dúvida? O cliente não acredita, né, não acreditou naquilo que a gente está falando. A gente precisa ter provas e depois, né, fazer boas perguntas de fechamento para que a gente finalize a nossa venda, pessoal. Então, por isso que é o momento da oportunidade da venda, a quarta etapa do Farol de Vendas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui abaixo, pessoal, o que vocês estão fazendo para quebrar objeções e qual a dificuldade que vocês têm. Se tem dificuldade, pessoal, tem um link aí abaixo. Estimulo vocês a preencher novamente para que a gente possa conversar um pouco mais. Então, se você gostou, já curte, compartilha e até o próximo vídeo desse canal.